tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi sugerido por vocês aqui na nossa caixinha de perguntas, que é o atendimento, infantil online. Antes da gente adentrar nessas questões específicas do atendimento infantil online, eu queria alertar para vocês que nem todos os psicólogos eles estão aptos a fazer o atendimento online, porque para a gente realizar o acompanhamento psicoterapêutico na modalidade online, a gente precisa estar cadastrado no EPSI, que é um site específico, do conselho que rege a nossa profissão. E aí a gente faz esse cadastro. Nesse cadastro a gente vai fazer nossa proposta de trabalho, fundamentada também teoricamente, para poder aguardar a liberação desse cadastro e aí poder estar apto para fazer esse atendimento. E por que é necessário? Porque fazer atendimentos online não é simplesmente ligar um aplicativo, colocar um fone e atender. Não é só isso que muda. A gente precisa visar a mesma qualidade do nosso atendimento, da mesma forma que a gente faz no presencial. Por exemplo, o sigilo terapêutico. O sigilo terapêutico, ele é imprescindível. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, independente do espaço, seja um espaço online, seja no espaço físico. No nosso espaço físico, a gente precisa cuidar, para que o som ele fique ali dentro da sala, para que o paciente também ele se sinta confortável para poder se adentrar ali nas coisas que são importantes e necessárias para o processo terapêutico. Da mesma forma, no atendimento online, a gente precisa prezar por esse sigilo terapêutico também. Então a gente precisa seguir algumas especificações para poder fazer do nosso trabalho o melhor possível. Então, por exemplo, para a gente poder atender o nosso dispositivo que vamos utilizar, a gente precisa ter um antivírus. Então a gente precisa viabilizar essa segurança. Outra coisa, o uso do fone de ouvido, para que a pessoa minimamente se sinta confortável para falar, sabendo que só ela está ouvindo. O ambiente precisa ser um ambiente fechado, da mesma forma que seria numa sala física. Então, da mesma forma que no lugar do psicólogo não pode ter ninguém, o psicólogo tem que estar num ambiente restrito. Aquele cliente ele também precisa estar num ambiente restrito em que não haja interrupções. E aí quando eu trago isso também é para falar sobre o quanto isso mexe com aquele cliente que está ali. Então, o quanto isso inviabiliza o acompanhamento. Isso é algo que precisa ser prezado e algo que faz parte da relação terapêutica, faz parte do caminhar desse processo terapêutico. Então, não pode ser num ambiente onde tem outras pessoas que possam interferir ali nessa qualidade desse vínculo terapêutico e, consequentemente, no caminhar da psicoterapia. A qualidade da rede, ela precisa ser boa para que haja essa troca, não haja tantas intercorrências de, por exemplo, não estou te ouvindo, travou. Então isso é um ponto também que precisa ser viabilizado entre as duas partes. Então são algumas especificidades que são gerais, mas que fazem parte também do atendimento psicoterapêutico online com crianças. E aí outra coisa que é bem específica do atendimento infantil, é a necessidade de um consentimento, de pelo menos uma das partes, ou de um dos responsáveis da criança. Pelo menos um precisa assinar um termo de consentimento, para que se possa ter esse acompanhamento de forma resguardada para esse profissional. E aí vocês podem me perguntar, mas o atendimento psicoterapêutico com crianças funciona online? E aí o que é que eu posso responder para vocês? Da mesma forma que com adultos, com crianças, cada um tem o seu perfil,
afinal somos seres humanos individuais. Então, para algumas pessoas específicas, o formato presencial ele vai ser mais adequado. Para outras pessoas específicas, o formato online vai ser mais adequado. E isso é importante que nós profissionais tenhamos esse discernimento, né? De fazer a avaliação da criança e perceber, poxa, essa criança não tem o perfil para atendimento online. Ok, mas também falo da importância de ter este caminho. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que moram em outros países, né, e que tem maior dificuldade de encontrar um acompanhamento psicoterapêutico presencial, esse formato online ele é importantíssimo e funciona, certo? O brincar, a relação, ela não é construída simplesmente pelo toque, ele é construído justamente pela relação. E como a gente vê, por exemplo, na pandemia, a gente tem um parâmetro aí muito forte, né? No que diz respeito à nossa forma de lidar com essas questões dentro da nossa própria casa. Então aquele brinquedo que tinha uma única função, nossa, ele precisou em muitos momentos ter 5 funções, porque a gente precisou variar aquilo que a gente estava fazendo. Afinal, eram 24 horas dentro de casa, sem uma perspectiva, né, de quando se poderia flexibilizar aí esse isolamento. Então, foi necessário criar formas diferentes de brincar, foi necessário criar formas de interagir. Da mesma forma, é o acompanhamento online. A gente faz tudo dentro da maneira, né, que é prevista para o atendimento psicoterapêutico infantil, através do lúdico, através do brincar. A gente vai trabalhando aquelas dificuldades específicas, aqueles objetivos terapêuticos. A gente vai utilizando tudo e a gente vai ter ao nosso favor o ambiente da criança. Então, eu, por exemplo, dou algumas orientações, né, um pouco antes de iniciar o processo terapêutico. Primeiro eu explico exatamente como é que é e tudo mais, e dou algumas orientações de deixar, por exemplo, uma caixa com alguns brinquedos naquele ambiente que vai ser da criança para a realização das sessões, alguns materiais básicos como folhas, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola, enfim, alguns materiais específicos que possam vir a ser utilizados na sessão. Então, é isso. E combino sempre com os pais também de estarem ali com a criança no momento de iniciar a sessão e no momento de terminar a sessão, para garantir também essas questões de tempo e de segurança da criança, né? De não desligar a câmera, por exemplo, e a criança está ali naquele ambiente, né, sozinha, e os pais acreditando que ela está, por exemplo, em sessão. Então, são alguns cuidados que a gente tem para garantir a qualidade do nosso trabalho, né, e para garantir que ele siga os nossos preceitos aí, né, éticos e sendo baseado na ciência, que é a psicologia.